Jesus Cristo está vivo e Ele garantiu a nossa salvação, a nossa vida eterna. E é disso que nós vamos falar nessa manhã. Cruz e ressurreição, a vitória eterna. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que o pecado entrou no mundo através do primeiro homem, Adão, o que nós chamamos de pecado original. A partir desse pecado, todos os pecados da humanidade e todos os males e mazelas desse mundo decorrentes do pecado entraram no mundo. E a pior de todos os males e consequência, que é a morte. E Jesus, Ele aceitou a missão do Pai, foi enviado pelo Pai para vir a esse mundo e cumprir essa missão de na cruz, na sua morte de cruz e ressurreição, vencer o poder do pecado e vencer a morte. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é a primícia, Jesus é o primeiro, é o primogênito dos que ressuscitaram dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele abriu o caminho da salvação para nós. Ele nos garante a nossa ressurreição. Podemos ter certeza que a morte foi vencida e ressuscitaremos com Ele, porque Ele ressuscitou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele uniu o nosso futuro ao futuro eterno dele, quando Ele ressuscitou. Irmãos, a morte e ressurreição são dois eventos que marcam o centro da história humana. É antes dele e depois dele. Toca
e transforma a existência humana de maneira definitiva. E o que é a igreja? A igreja é a demonstração viva do poder da ressurreição. Aleluia! Portanto, irmãos, nós precisamos crer nessa mensagem, crer que Ele ressuscitou dos mortos. Antes da ressurreição de Jesus, a morte tinha um significado. A morte significava derrota, fim de tudo, motivo de medo. Não havia esperança para a morte ou para uma vida após a morte. Mas depois que Jesus ressuscitou, a morte tem agora um novo significado. Ela é vitória, ela é promoção, ela é lucro, ela é começo da vida eterna. Como disse o apóstolo, para mim o viver é Cristo e para mim o morrer é lucro. Como diz o cântico antigo, porque e quando enfim chegar a hora, pode falar comigo, em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Ele responde, tragada, vencida, sepultada foi a morte pela vitória do meu Senhor. Ele morreu e ressuscitou e venceu definitivamente a morte. Aleluia. E logo em seguida no capítulo 15 ele continua, ele pisará com seus pés todos os seus inimigos, ele colocará sobre o estrado dos seus pés os seus inimigos, Satanás, todos os anjos decaídos, a morte, serão pisadas pelos pés do nosso Senhor. E ele continua, então virá o fim. Amados, depois da morte, depois da ressurreição e do juízo, depois da morte e da ressurreição, segue-se o juízo. Não há uma segunda oportunidade para voltar a esse mundo, uma terceira vida, uma quarta vida. Essa vida que você e eu vivemos é a única oportunidade de fazermos a sua vontade, de nos aperfeiçoarmos, de obedecermos, de levarmos a nossa cruz e de aguardarmos com toda a esperança a sua segunda vinda. Essa vida terrena é única, não há outra. Por isso que o apóstolo diz, e depois, e então virá o fim. E Jesus, amados, como nós cantamos aqui, Ele é o Cordeiro de Deus, e bendito seja o Cordeiro de Deus. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viveu uma vida terrena, sujeito às mesmas paixões que qualquer homem, às mesmas necessidades, as mesmas lutas, as mesmas tribulações, mas ele foi obediente ao Pai, foi submisso ao Pai, tomou a sua cruz, renunciou ao seu trono de glória e viveu essa vida terrena sem pecar, por amor a você, por amor a mim, por amor a todas as gerações que viriam, para nos salvar,
para ser o Cordeiro perfeito, para se entregar por nós, entregar a sua vida sem mácula, sem pecado. Portanto, Ele é sacrifício perfeito, Ele é sacrifício suficiente, Ele é sacrifício definitivo, Ele é sacrifício feito de uma vez por todas, sacrifício suficiente para vencer a culpa, para vencer o poder do pecado, a escravidão do pecado e para vencer a morte. Ele é esse sacrifício feito por nós de uma vez por todas, e cremos, irmãos, que assim como Ele carregou a sua cruz, nós também podemos carregar a nossa. Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar fé, para que a gente consiga carregar a nossa cruz. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um caminho apertado, é um caminho estreito, mas é um caminho possível de carregar a cruz, de renúncia como Ele renunciou, de obediência, de submissão, até o fim, até o último dia que estivermos aqui na terra. É possível, com a sua graça, mediante a palavra de Deus e a oração, e por ação do Espírito Santo, agindo no nosso coração, trabalhando na nossa consciência, na nossa mente a cada dia, e queimando todo o pecado, abrindo mão de todo o pecado, a cada dia, pedindo a Ele: Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração quebrantado, um coração que se submete a todas as autoridades constituídas por Ti. Me dá, Senhor, um coração manso e humilde. Me ajuda a carregar a minha cruz. Me ajuda a ser como Tu és. Me ajuda a cada dia a ser mais parecido contigo. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero caminhar nesse caminho da vida eterna. Tão importante quanto o destino é o caminho, e eu quero fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero buscar primeiro o Teu reino, a Tua justiça, sabendo que todas as coisas serão acrescentadas. Me ajuda, Jesus. Espírito Santo, trabalha na minha consciência, escreve os Teus mandamentos na minha mente, para que eu Te obedeça, não por medo, não por obrigação, para que eu Te obedeça, não por interesses egoístas, mas para que eu obedeça a Tua vontade, Senhor, com amor, com alegria, com a certeza que o Senhor está comigo e nada me faltará. Aleluia. Caminho da santificação, caminho do discipulado, ser como Jesus foi, andar e prosseguir pelas suas pegadas. Hoje vivemos uma sociedade egoísta, centrada no ego. As pessoas têm dificuldade de olhar para fora de si e olhar as necessidades do outro, de respeitar os valores do outro, de olhar a dor do outro. Sociedade egoísta. Vivemos uma sociedade hedonista, centrada no prazer, o prazer acima de tudo. Vivemos uma sociedade materialista, apegada às coisas desse mundo, às coisas materiais. Vivemos numa sociedade imediatista, apegada ao hoje, ao aqui e agora, querendo que os nossos desejos sejam satisfeitos imediatamente. Como é difícil carregar a cruz e ser discípulo de Jesus na sociedade que vivemos hoje. Mas há, irmãos, uma boa notícia para nós. Ele pode transformar pelo seu Espírito o nosso entendimento, para que experimentemos a cada dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que é puro e santo pode ocupar o nosso pensamento. A sabedoria lá do alto
pode ocupar o nosso pensamento. A sabedoria do Senhor, que é pura, pacífica, perdoadora, sem fingimento, cheia de bons frutos, pode ocupar o nosso pensamento, a nossa consciência. Podemos frutificar os frutos do Espírito Santo, fruto do amor, fruto da paz, fruto da alegria, fruto da paciência, fruto da bondade, fruto da mansidão, fruto do domínio próprio, fruto da paz. Quando ele entrou em Jerusalém na Semana Santa, ele foi recebido num jumentinho, e colocaram ramos, e ali estava entrando não qualquer rei, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. A simbologia do rei sentado num jumentinho, montado num jumentinho, com tapete de ramos, é do Príncipe da Paz. E eu profetizo, nessa manhã, que cada um de nós sejamos servos da paz. Que cada um de nós sejamos filhos da paz de Cristo. Que cada um de nós sejamos promotores da paz. Que cada um de nós sejamos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu profetizo que esses pacificadores, que esses que vão promover a paz, a cada dia vão promover a unidade da igreja, a unidade da fé e do ensino, a unidade do amor e do perdão, a unidade da paz da igreja, a unidade da paz em Jacarepaguá, a paz da cidade do Rio, a paz do Brasil, a paz do mundo, porque essa igreja terão filhos e servos da paz de Cristo, o príncipe da paz, o príncipe da paz. E assim, irmãos, seremos livres da escravidão do pecado. Assim como na Páscoa judaica da antiga aliança, eles foram libertos da escravidão do faraó e da escravidão durante 400 anos, da escravidão dos egípcios. E a Páscoa, que significa saída, libertação, também hoje para nós tem um significado maior, superior, porque ela significa a libertação da escravidão do pecado, a libertação da escravidão de Satanás e a saída da morte para a vida, a saída do pecado para o perdão, a saída da culpa para a rendição, para a redenção. Nós somos livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a vontade de Deus, que perseveremos, que cresçamos na unidade, que cresçamos e perseveremos na palavra de Deus, que perseveremos e cresçamos na oração, que perseveremos e cresçamos na comunhão e na partilha do pão, que perseveremos em anunciar, em testemunhar que a todas as pessoas essa mensagem de fé, de arrependimento, de perdão e de salvação eterna. Você pode estar falando assim: ah, pregador, mas essa palavra ainda está longe da minha casa, ainda está longe de mim. Não pense assim, escute isso. A palavra está perto de ti. A palavra está na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Por isso, queridos, nós somos enviados por Deus para essa grande comissão, para ir, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para ensinar, para batizar. E eu dou graças a Deus, aqui eu abro um parênteses, eu dou glória a Deus. E eu digo graças a Deus, porque essa igreja, ela tem cumprido o ID do Senhor. Ela tem feito discípulos, ela tem batizado, ela tem ensinado, ela tem com zelo feito a pregação da cruz e da ressurreição. Nesse púlpito não é pregado outro evangelho, como disse Paulo, um outro evangelho. Nesse culto, nessa pregação, na escola dominical, no GC, nos retiros, é pregado um só evangelho, o evangelho da cruz e da ressurreição de Jesus. E eu dou graças a Deus por isso, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quão formosos são os pés, ou seja, é a vida, é o comportamento daqueles que anunciam a paz, que anunciam as boas novas. E Paulo disse, olha, se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Mas a nossa pregação, ela é viva e eficaz. A nossa pregação tem alcançado as vidas, tem acontecido conversões, tem acontecido batismos, tem acontecido libertações e curas para a glória do Senhor, porque a nossa pregação é da cruz e da ressurreição. Ela é viva e eficaz. Não é uma fé vazia, mas é uma fé para glorificar o nome do Senhor. E Paulo ainda no capítulo 15, ele diz, quando será essa ressurreição final? Essa ressurreição final será na sua segunda vinda, quando a trombeta tocar, quando a última trombeta tocar, e num piscar de olhos, como um relâmpago, de maneira repentina, ele voltará como juiz das nações, e primeiro aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão com o corpo glorificado, e depois os vivos, os fiéis que estiverem na igreja militante, terão seu corpo transformado em glória, e também receberão um corpo glorificado, e todos serão arrebatados para a glória eterna do Senhor. E Paulo continua no capítulo 15, mas que corpo glorificado é esse? É um corpo incorruptível, é um corpo invulnerável, um corpo que não está mais sujeito às mazelas do pecado, às mazelas desse mundo, um corpo livre do pecado, livre da morte, livre da dor, livre do sofrimento, livre das doenças, livre da decadência do corpo causado pelo processo de envelhecimento, livre da decadência do corpo causado pelas doenças, um corpo novo, um corpo perfeito. É esse corpo glorificado que nós vamos receber. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos pensar mais nessas coisas lá do alto, ter o coração mais voltado para as coisas espirituais e para essa questão da eternidade, irmãos. E ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, por receber esse corpo glorificado. E ele termina o capítulo nos dando uma orientação, uma recomendação. Vocês creem nessa ressurreição do corpo glorificado? Vocês creem na ressurreição de Jesus, que é a primícia dos que ressuscitaram dos mortos? Então, ele diz assim, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tenha certeza disso, querido, que nós, diante dessa mensagem maravilhosa, poderia gerar em nós acomodação. Já que ele vai voltar mesmo a qualquer momento, repentinamente, vamos
esperar a sua volta. Não é isso que ele está falando. Ele está nos incentivando para o trabalho, para o serviço no Senhor, para a evangelização, para o discipulado, para o ensino. Sede firmes, não sede débeis, fracos na fé, sede firmes na obra do Senhor. Não sede instáveis, inconstantes, sede constantes, constantes, constantes. Faça chuva, faça sol, seja constante na obra do Senhor. Sede sempre abundantes, produtivos, frutíferos na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Porque você está fazendo em nome dEle, para a glória dEle. É isso que você está fazendo. E saiba que tudo isso que você faz, o Senhor está vendo. O Senhor está anotando, registrando. Tudo isso que você faz. Talvez aquele joelho que você dobre no seu quarto, e você está orando pela igreja. Você está orando pelos pastores. Você está orando por conversão de vidas. Você está orando pelos novos convertidos do seu GC, pelos visitantes do seu GC. Você está orando, antes de começar o retiro de homens e mulheres, por essas vidas preciosas que precisa ter um encontro com Jesus naquele lugar santo, naquele monte santo. Ninguém está vendo a sua oração, mas Deus está falando, continue orando. Continue firme. Continue constante, continue sempre abundante, porque o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a tua oração lá no monte, aos sábados. O Senhor está vendo o teu clamor, o Senhor está vendo o teu serviço quando você ensina, quando você está na diaconia, quando você está no louvor, quando você está na mídia, quando você está fazendo e cuidando das crianças, ensinando as crianças, quando você está ali no bistrô, quando você está fazendo alguma coisa pequena, aparentemente pequena ou maior, se é para o Senhor, se é com fé, se é com amor, se é com alegria, se é para a glória de Deus, continue firme, continue constante, porque o Senhor está vendo e não será vão. Nada do que eu faço ou que você faz será vão. São sementes. Cada ato de justiça, cada palavra de fé, cada ação de amor, de serviço, cada ação de misericórdia, são como sementes, que um dia você vai receber esses frutos, mas sabe da mão de quem? Da mão do justo e reto juiz de todas as nações. Ele vai chamar você e a mim e vai dizer, venham benditos do meu Pai, gozar do gozo do meu Senhor, e Ele vai te dar o prêmio eterno, Ele vai te dar a recompensa de glória, Ele vai te dar o galardão eterno, Ele finalmente vai te dar a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, que ninguém mais vai poder arrancar das tuas mãos, da tua cabeça, porque você finalmente alcançou com Ele a ressurreição e a eternidade e a glória para sempre. Pode aplaudir para a glória dEle. Se é para Ele, aplauda com vontade. Ah, pastor, essa mensagem é bonita, é abençoada, mas o senhor não sabe das lutas que eu estou passando. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que eu também estou passando por lutas. Mas nenhuma das nossas aflições, escute isso, nenhuma das nossas tribulações podem se comparar com a glória que será revelada. Ele não nos dá tribulação maior que a gente não consiga suportar. E juntamente com cada tribulação vem o alívio, o consolo, o escape. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E Paulo, em Romanos 10, o apóstolo faz a seguinte pergunta para concluir essa mensagem: quem pode me separar desse amor? Quem pode me separar dessa vida eterna com Cristo? Desse amor de Cristo? Será o teu coração? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém poderá nos separar do Cristo ressurreto. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e a mensagem de hoje ela é de vida. A mensagem de hoje ela é de ressurreição. A mensagem de hoje é de esperança. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Tragada foi a morte com a sua morte e ressurreição. E nós declaramos: nenhuma angústia, nenhuma tribulação, nenhum poder, nenhuma criatura, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Poderá nos separar da vida eterna com Cristo. Que o Senhor guarde essa palavra do nosso coração e que ela floresça, frutifique para a glória do nome do Senhor.